Alô, amigo associado da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme, a nossa CIL. Estamos aqui no Clube de Campo Empírio. Vocês estão vendo atrás de mim aí um pouco do aeroporto de Leme e do lago do Clube de Campo Empírio. Nós estamos num dia memorável em que o professor Mário Sérgio Cortella visita a cidade de Leme. Ele que é um pensador, um filósofo, fazendo uma palestra para muita gente. Realmente o auditório do Clube de Campo está lotado. Um pouco sobre o professor que conversa com a gente também, que vocês terão a oportunidade de acompanhar no nosso programa TV ACIL. Professor Mário Sérgio Cortella, filósofo, escritor e professor paranaense, nasceu em Londrina, no Paraná, obviamente, a 5 de março de 1954. Em 1973, ele entrou para o convento da Ordem Carmelita Descalça. Aliás, ele esteve lá, mas no ano seguinte abandonou a ordem para seguir carreira acadêmica. Em 1975, graduou-se em filosofia pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Mediana. Professor Mário Sérgio Cortella, ele tem andado pelo interior paulista e ele tem mestrado e doutorado em educação pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e foi professor titular do Departamento de Teologia, Ciências da Religião e pós-graduação em Educação na PUC São Paulo. Ele trabalhou na PUC de São Paulo de 1977 a 2012. Foi secretário municipal de Educação do município de São Paulo entre 1991 e 1992. Desde 1997, ele é professor convidado da Fundação Dom Cabral. Professor Mário Sérgio Cortella, ele é autor de diversas obras no campo de filosofia e educação, entre elas A Escola e o Conhecimento Fundamental e Político, Vida e Carreira, um equilíbrio possível? Não nascemos prontos, um livro que inclusive eu tive a oportunidade de ler. Liderança e ética, liderança em foco. Vivemos mais, vivemos bem. São títulos que o professor Mário Sérgio Cortella, ele trouxe para falar conosco, mas nesta noite, principalmente, o livro Qual é Tua Obra? É o assunto da palestra de Mário Sérgio Cortella aqui no Clube de Campo Empírio. Conhecemos um pouco desse pensador famoso e você vai acompanhar conosco a entrevista que fizemos com ele. Especial para a TV ACIL, estamos aqui no Clube de Campo Empírio, ao lado do professor Mário Sérgio Cortella, um ilustre conhecedor da vida humana e do lado psíquico. Professor, a questão de dias, nós vimos afirmativas sobre o aproveitamento das 24 horas do dia. O dia parece que falta tempo para as pessoas. O que o senhor fala sobre isso? Nós não estamos vivendo uma vida hoje com mais velocidade, mas uma vida mais ocupada. Isto é, nós estamos numa vida muito mais apressada do que antes se tinha. Por exemplo, nós, há 30 anos, nós tínhamos um número menor de compromissos no nosso cotidiano. Nós éramos encontrados com menor facilidade. Hoje à noite, digamos que eu saísse do meu local de trabalho e alguém me procurasse e falasse, olha, Cortella só amanhã. Porque até me encontrar outra vez para falar comigo, agora não. Há um apressamento da nossa convivência e esse apressamento faz com que a gente tenha uma agenda tão lotada de coisas e compromissos que há pessoas que mal chegam em casa já tem que responder e-mail, olhar as coisas das mensagens que receberam, atualizar o Face, ficar postando coisas, então ela entra num estado de pânico em relação a tudo aquilo que tem que fazer. Isso faz mal para a saúde mental e para a saúde física. É preciso ter critério. Comer bem não é comer muito. Professor, ele é paranaense, é pisciano, nasceu no dia 5 de março. Eu e Heitor Villa-Lobos. Você imagina a minha honra de nascer no dia de Heitor Villa-Lobos. No mesmo dia? E no dia que nasceu minha mãe, Emília, que também é de 5 de março. Uma família organizada, mãe e filha nasceram no mesmo dia. Coincidências felizes, né? Que bom demais. Professor, eu sinto muito fazer uma pergunta como essa, mas a população brasileira está um tanto descrente nos homens públicos de hoje. Nunca a corrupção incomodou tanto o brasileiro como agora. Que tipo de ânimo o senhor pode nos dar? Nós não estamos no começo da sujeira, nós estamos começando a limpar. De repente a gente acendeu a luz e viu que tinha um monte de rato para lá e para cá. Que a gente ou não tinha notado, ou tinha fingido que não estava. Alguns nós pusemos lá. Parte daqueles ratos nos beneficiaram em algumas coisas e, de repente, começou a dar nojo.
De repente, nós estamos olhando para os ratos só lá para cima, de repente começamos a olhar para dentro. O rato que vive, às vezes, em mim e em você, que aceita fazer o que não deve, que quer levar vantagem a qualquer custo. Por isso, eu vivo hoje uma alegria cívica. Isto é, um país que ferve, que dói, que é turbulento, mas que está começando a limpar. Como dizia o juiz Cléride do Supremo norte-americano, o sol é o melhor detergente. E quando você coloca as coisas, as luzes, as claras, aí tudo fica melhor. Por isso, se a população descrê em parte daquilo que é a política, ela precisa lembrar de uma coisa. Há uma antiga frase, que é verdadeira, que diz: os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. E, às vezes, omitir-se é mais do que não participar. Às vezes, a omissão é cumplicidade, porque as coisas vão acontecer. A clássica frase do Martin Luther King: o que me preocupa não é o alarido que fazem os maus, é o silêncio dos bons. Por isso, você usou uma frase maravilhosa: a população está se incomodando. Que bom. Que bom. Então vamos falar de uma coisa boa. O senhor tem andado pelo interior paulista, o senhor esteve em Limeira recentemente, está indo para Coderópolis, Piracicaba, essa região toda. Tem visto muita gente boa. O interiorano é bom, não é, professor? De maneira geral, sim. Agora, a capital paulista, na qual eu estou há quase 50 anos, ela é composta, em grande maioria, por interioranos de vários lugares do Brasil. Né? Por isso, aquilo que é o que a gente chama em São Paulo de o caipira do asfalto, né? Que é aquele que está na cidade imensa, aquele que está na metrópole, ele foi também, muitos deles, um caipira como eu, que sou de Londrina, né, que acabou construindo outro lugar. Agora, a vida no interior, ela tem outras relações, ela tem outras vantagens, ela tem algumas desvantagens, né? Tem muita fofoca, tem muita gente que se mete erradamente na vida alheia, tem muita gente que fica fazendo intriga, né? A cidade grande, maior... É gostoso uma fofoquinha, professor. De vez em quando, mas o tempo todo cria um clima, assim, meio de conspiração, né? Então, eu acho que, às vezes, a metrópole, que é onde eu moro, ela oferece algumas vantagens. Uma delas, o anonimato. Né? Por isso, você tem uma condição maior até. Agora, é claro que o interior ainda é inesquecível, né? E é algo que cada um de nós aproveita, né, com alegria e precisa fazer. E se hoje, professor, o senhor tivesse o poder de decisão sobre a educação do Brasil, em que nível, o que o senhor mudaria? 4 coisas. Eu não fui secretário de Estado, fui secretário do município, mas vale a mesma questão que você levanta. Né? Na capital paulista, isso vale para outras coisas. 4 coisas. Primeiro, democratização do acesso e da permanência, isto é, a presença de todas e todos na escola, na educação básica, isto é, o ensino infantil, educação fundamental e também ensino médio. E democratização da gestão, isto é, a organização daquilo que a Constituição prevê, que é conselhos de escola, estruturas de colegiado regionais, o Conselho Municipal de Educação, que uma parte dos municípios a população nem sabe que existe, está lá na nossa Constituição, portanto, a gestão, uma nova qualidade de ensino com alteração da remuneração docente, para que a gente possa, de um lado, oferecer mais facilidade econômica, mas também com formação continuada, porque de nada adianta aumentar o nosso salário se a nossa competência não aumentar. E, por último, retirar uma vergonha, que é a ideia do analfabetismo adulto. O Brasil ainda tem, em 2017, 12 milhões de homens e mulheres com mais de 15 anos de idade que não leem o lema da própria bandeira, na qual está escrito ordem e progresso. Numa nação que é a 7ª economia mais poderosa do planeta, você e eu temos alguma coisa a ver com isso. E como é que se faz isso? Não é só o governo que faz. O governo é um pedaço. Na tua casa ou na minha, às vezes tem alguém que não é alfabetizado, ou que é precariamente alfabetizado. E as pessoas acham que tudo bem, o que eu posso fazer? A vida é assim. Nós temos que romper com uma frase, que é: que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. A Associação Comercial, podemos aproveitar esse barco, Ângela, ela está criando em Leme o Observatório Social e o Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, que estarão colaborando com a administração municipal, acompanhando os passos, para evitar também a malfadada corrupção. Exatamente. Agora, é preciso lembrar, e é bom que faça isso, um observatório tem que observar 2 coisas: a atuação do agente público e do cidadão privado. Porque como não há corrupção sem corruptor, e como nem sempre o corruptor está na área pública, é preciso que o setor privado, junto com o impostômetro, observe também o sonegômetro. Né? Porque você tem as 2 coisas, senão a gente resolve pela metade e a coisa é um pouco mais séria. A ideia de uma mãos à obra é que eu vou entender aquilo que é a minha obra. O título da palestra é: qual é a tua obra? Isto é, como é que a gente põe as mãos à obra para fazer com que a nossa vida não seja banal, fútil, superficial, inútil, pequenininha. Isso tem a ver com uma decisão. Há de ter coragem, inclusive, para enfrentar aquilo que nós tem que ser mudado. E, por outro lado, a capacidade de nos juntarmos com o que nos honra
nos dá dignidade e, acima de qualquer coisa, faz com que a nossa vida não seja inútil. Professor Mário Sérgio Cortella, falando especialmente para a TCS e para a TV ACIL. Professor, muito obrigado e que Deus continue iluminando a sua forma de influenciar as pessoas. Eu agradeço e espero que ele não desista de mim, porque ele não desistindo, aí eu sigo a rota até o dia de encontrá-lo pessoalmente. Esse ano dura muito. Você sabe que nós de peixes não acreditamos em horóscopo, especialmente os do segundo decanato, como eu. 2017 apenas começando e a Associação Comercial, mais uma vez, propiciando para a nossa querida cidade de Leme momentos inesquecíveis. Nesse memorável 7 de fevereiro de 2017, esteve em Leme professor Mário Sérgio Cortella, proferindo uma palestra acerca do seu último livro, Qual é Tua Obra? E nós tivemos essa oportunidade num plenário lotado. Clube de Campo Empírio foi o palco dessa palestra e a TV ACIL não se omitiu, esteve presente com os trabalhos do Tanel, com meus trabalhos, os trabalhos da Natália, e lembrando a você, conecte-se, esteja sempre em contato, em conexão com a gente, www.acileme.com.br. Um abraço a todos e até a próxima.